E a primeira pergunta e mais básica de todos é como é que a obesidade ela vai levar a essa condição? Por que a obesidade leva a baixa libido? Por que a obesidade leva à impotência sexual? Eu digo que existe um estigma importante em relação à obesidade, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista orgânico, né? Então, do ponto de vista físico, o paciente não se sente bem, ele não se vê bem no espelho. Tem né? vergonha. Exatamente. Então, assim, falando na urologia especificamente em relação a homem, né? É o homem que está com a barriguinha maior, o pênis fica mais embutido, fica mais escondido, né? Muitos pacientes obesos nos procuram perguntando, tem um pênis muito pequeno. Então, assim, o que é que eu faço para aumentar esse pênis, doutor? Eu digo, emagrece. Né? Então, só que não é simples emagrecer, né? A gente sabe disso. Então, hoje, a obesidade é uma doença crônica, precisa ser tratada, né? Seja com remédio, seja com cirurgia, com mudanças do estilo de vida. Então, do ponto de vista orgânico, a gente vê uma série de alterações hormonais que são causadas pela obesidade. Né? Hoje, pacientes que têm um hipogonadismo funcional, é aquele paciente que tem uma baixa produção de testosterona, em pacientes jovens. Uma das principais causas é a obesidade. Né? Pacientes que são inférteis, né? Pacientes jovens inférteis, uma das principais causas na atualidade é a obesidade. Então, a obesidade leva a um estigma, tanto do ponto de vista sexual, quanto do ponto de vista de fertilidade, quanto do ponto de vista de autoestima do paciente. Então, essa abordagem precisa ser multidisciplinar. Então, o paciente nos procura por todos os motivos, desde o ponto de vista estético, em que ele não está bem com o seu físico, insatisfeito com o tamanho do seu pênis, porque é um pênis embutido por conta da obesidade, quanto do ponto de vista funcional, o paciente que quer ter filho e não engravida, não engravida a esposa, tanto o paciente Peraí, que calma. Deixa eu concluir. Um tema de cada vez. Tanto do ponto de vista hormonal, em que o paciente tem baixa libido, né, tem baixa qualidade de ereção. Então, a gente precisa avaliar esse paciente como um todo, assim que ele chega no nosso consultório. Teve, inclusive, um paciente nosso que a gente operou que relatou pra gente, um paciente com uma barriga bem grande, e ele estava com uma vontade muito grande de fazer xixi, foi correndo pro banheiro, não conseguiu achar o pênis dele. Mas isso é muito E frequente. ele se urinou. Exato. Se urinou porque não conseguiu achar. Exato. Ele acha muitas vezes o prepúcio, né? Ele puxa a pele ali, mas ele tem dificuldade realmente em colocar o pênis para fora, em segurar a glande, direcionar o pênis no vaso sanitário e fazer xixi. Né? Imagine, isso é uma atividade básica, diária, do que nós homens fazemos, e que um paciente com excesso de peso tem dificuldade para fazer xixi. São coisas simples. Para sentar no vaso sanitário, para tomar banho. Né? Então, tudo isso acaba atrapalhando a vida dele. E ele contando pra gente que foi... Desculpe. Não, que foi nessa hora que ele disse, eu vou decidi operar. fazer, foi mesmo. Meu nome é Diogo Smith, sou urologista, atuo na parte de andrologia e performance masculina, sou especialista pelo Hospital Sírio-Libanês em cirurgia urológica minimamente invasiva, sou especialista pelo Hospital Albert Einstein em cirurgia robótica em urologia. Então, se você procura um urologista, se você procura um atendimento de excelência, não deixe de nos procurar, seja presencial, seja de forma online.